Queridos irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus em Hebreus, capítulo 12, passagem conhecida, Hebreus, capítulo 12, leremos o verso 1 ao 3. Nos diz assim, meus amados irmãos, a palavra do nosso Deus. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossa alma. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos ter mais uma palavra de oração, pedindo a Deus que nos ilumine, que esteja falando ao nosso coração, porque sabemos que Deus fala conosco por meio da sua palavra. Vamos pedir ao Senhor a iluminação. Bondoso Deus, graças te damos, ó Pai, porque estamos reunidos aqui nesta noite como povo do Senhor, para adorá-lo, para bendizê-lo. Cantamos, ó Deus, louvores que enaltecem, que engrandecem ao teu santo e excelso nome, e louvamos ao Senhor. Estamos aqui, ó Deus, com o único propósito de adorá-lo, bendizê-lo, glorificá-lo. E pedimos a tua graça, Senhor, sobre nós, para que entendamos a tua palavra, pois somos imperfeitos, somos pecadores, e carecemos, ó Pai, da iluminação do teu Santo Espírito. Que não venhamos, ó Pai, a depender da nossa força, da compreensão, ó Deus, da nossa mente, apenas para termos acesso à vontade do Senhor. Porque sabemos, ó Deus, que se o Senhor não iluminar os nossos olhos, o nosso coração, não tenhamos, ó Pai, não teremos a direção do Senhor. Por isso nós pedimos a iluminação do teu Santo Espírito sobre nós, para que saiamos daqui nesta noite encorajados, corrigidos, instruídos pelo teu Santo Espírito. Esta é a nossa oração e fazemos no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, nesta tarde eu estive lendo o livro que os irmãos aí do clube de leitura, do livro, estão lendo, os irmãos aí, os heróis da fé. E eu peguei um pedaço ali da parte de um homem de Deus chamado William Carey, um missionário. Eu gosto muito de biografias, um homem de Deus. E me chama a atenção na biografia do William Carey, conhecido como o pai das missões modernas, um homem de Deus, de oração, que desde cedo foi ali vocacionado para fazer missões, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, que não se contentava na realidade que vivia, com aquilo que estava acontecendo. Ele queria, de fato, viver um avivamento, queria ser assistido por Deus, ser revestido de poder. No entanto, irmãos, diz a biografia que William Carey, ou Guilherme Carey, como em outras traduções vai tratar assim, passou cerca de 7 anos na Índia, sem ver um convertido. Imagina você, um homem de Deus, passar 7 anos orando, pregando, fazendo a obra de Deus, e nenhuma alma se converter ao Evangelho de Jesus Cristo. O que você faria nessa situação, se fosse você? A pergunta: se Deus te chamasse, e Ele te chama para ser fiel naquilo que você deve fazer, no entanto, se você não ver os frutos, se você não vê alguns sinais, você continuaria ainda fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer? Você continuaria crendo no poder, na graça, na sustentabilidade de Deus na sua vida? Aquele homem perseverou e provou e desfrutou do poder, da graça e da misericórdia de Deus, e Deus o usou poderosamente. Mas imagine, irmão, se ele tivesse desistido, desanimado, enfraquecido diante das lutas que certamente aquele irmão passou. Hoje eu quero falar com vocês a respeito do desânimo. O desânimo, irmãos, é o maior paralisador de sonhos, de projetos. Por conta do desânimo, muitos de nós deixamos de concluir
alguns projetos, sonhos, algumas questões que o Senhor coloca em nosso coração, e por conta das barreiras, das dificuldades, das lutas que enfrentamos, nós, por vezes, desistimos. Se eu falasse aqui, por exemplo, de um homem chamado Marcos Evangelista de Moraes, talvez poucos aqui iriam conhecer ou lembrar desse nome. Mas se eu dissesse Cafu, creio que todos aqui vão lembrar. O ex-lateral direito, né? Conhecido como capitão do Penta, campeão em 1994 e 2002, detentor de recorde de jogos pela seleção brasileira, enfim, conquistou muitos títulos em sua carreira, 142 partidas, foi um homem bem sucedido. No entanto, irmãos, quando nós olhamos para a vida desse homem, nós percebemos que não foi fácil a sua caminhada. Diz a história que ele foi reprovado 9 vezes nas peneiras que passou em sua vida. Em uma das entrevistas, alguém perguntou para ele: Cafu, o que te fez prosseguir? Porque 9 vezes, convenhamos, é muita coisa, meu amigo. 9 reprovação, imagina cada peneira. Para quem não sabe, peneira é um teste para saber se a pessoa vai passar ou não para ser jogador de futebol. 9 reprovações, vários times, Santos, Portuguesa, São Paulo, e a porta sempre se fechando para esse homem. E a resposta dele é: eu não tenho um segredo, mas se eu pudesse dar um nome, eu daria persistência, perseverança. Irmãos, essa história, como a de William Carey, que nós falamos aqui, isso tem a ver conosco também na nossa caminhada cristã. E agora, caminhando aqui para o nosso texto, antes de entrarmos nas lições que veremos, nós devemos fazer uma pergunta: como está a nossa caminhada cristã? Como você tem prosseguido? Será que você tem sido barrado pelo desânimo? Será que você tem sido barrado pelas frustrações, pelos problemas da vida, pelos inúmeros combates que você tem enfrentado e alguns você tem perdido? Como está a sua vida de oração, meu querido irmão? Será que você tem deixado de buscar a graça, a misericórdia de Deus, devido às constâncias de pecados, de inúmeras batalhas que por vezes passamos? Como está a sua leitura da palavra de Deus? Você que fez um projeto, um planejamento, lá no começo do ano, em janeiro, falou: esse ano, como nós sempre fazemos, né? Eu vou ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. E aí, você parou lá em Êxodo, quando viu aquele tanto de genealogia, lá em Números, aquele tanto de coisas, ou você continua lendo, fazendo os seus devocionais? Como está o seu coração? Hoje nós falaremos sobre como nós podemos vencer o desânimo. Daqui eu dou o título a este sermão: Triunfando. Eu uso no gerúndio, porque a ideia de vencer o desânimo não é uma coisa que nós vencemos e paramos. Nós vamos vencendo dia após dia. Como nós podemos fazer isso, irmãos? É isso que nós veremos à luz da palavra de Deus nesta noite. O escritor aos Hebreus, que nós não sabemos por certo quem escreveu, usando aqui, irmãos, uma série de exemplos tomados da história do povo de Deus, principalmente no capítulo 11, né? Ele continua exortando os seus leitores a falar sobre perseverança. Se os irmãos notarem aí do capítulo 10, verso 36, vejam comigo aí, versículo 36 do capítulo 10, ele diz aqui: com efeito, tendes necessidades de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, dentro dessa perspectiva de perseverança, ele continua exortando aqueles leitores, aqueles irmãos. E agora ele faz aqui uma analogia a respeito de uma corrida, como se fosse um esporte. Naquela época era muito comum, e o apóstolo Paulo gostava muito de usar essa figura. Por isso que ele diz lá em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 27, que ele esmurra o próprio corpo, para que pregando aos outros ele não venha ser desqualificado. A ideia ali de um atleta. Por isso que ele diz que ele dava soco no ar, não à toa, pregando o evangelho, a ideia de uma comemoração. E aqui essa analogia do escritor aos Hebreus também nos fornece algumas lições. Mas o escritor aos Hebreus aqui faz algo interessante, porque nós sabemos que do Antigo Testamento, como era a forma daqueles irmãos serem salvos, não é?
Alguns vão cair no erro de achar que no Antigo Testamento era por obras, pela lei, e no Novo Testamento é pela graça. Nós não fazemos essa dicotomia, irmãos. Desde o Antigo quanto do Novo Testamento, todos os servos de Deus, toda a pessoa que crê, foi salva pela graça de Deus. Porque quem pode cumprir totalmente a lei do Senhor? Ninguém. Então eles acreditavam naquilo que prefigurava a pessoa de Jesus Cristo, aquilo que apontava para Jesus. E no Novo Testamento, uma vez que Jesus veio, agora eles depositavam a esperança em Jesus Cristo. E nós cremos tanto no Jesus que veio e no Jesus que voltará. Esse é o presente que nós recebemos. Essa é a dádiva que nós temos. E à luz do texto que acabamos de ler então, apesar de termos aqui diversas inconstâncias na nossa vida, é possível olharmos para este texto, que foi escrito muitos anos atrás, e nos identificarmos com ele, porque é palavra de Deus e fala ao nosso coração. Então, como podemos triunfar ou triunfando diante do desânimo que por vezes vem sobre nós? Primeira lição que eu quero chamar a sua atenção aqui no verso 1, é que nós devemos lembrar daqueles que nos precederam. Veja comigo aí como o autor começa, portanto, e aqui vocês devem lembrar, não é? Aquela chamada conjunção conectiva que ele está fazendo, ele está mostrando que aquilo que foi dito anteriormente, está falando dos heróis da fé, como aqueles irmãos viveram, como eles procederam, como eles creram na promessa. Portanto, também nós, tratando agora daquele tempo, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Irmãos, quando nós caminhamos na vida cristã, é necessário olharmos para a história da igreja. A história da igreja é um milagre. Se nós pegarmos, por exemplo, os servos de Deus do passado, um homem chamado Tertuliano, um dos pais da igreja, da patrística, ele disse uma frase, certa feita, um tanto interessante, quando estava matando um monte de cristãos, ele disse, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Ou seja, quanto mais eles matavam, mais brotavam cristãos naquela época. E quando nós, para sermos encorajados por nosso Deus, olhamos para a história da igreja, para a história dos irmãos, nós somos fortalecidos. Por isso que o autor aos Hebreus coloca uma lista dos heróis da fé. Ele coloca como esses irmãos procederam, como eles creram, como eles foram perseverantes em sua caminhada cristã. E é interessante essa analogia aqui de nuvem de testemunhas, que serve como exemplo para nós, como correr vitoriosamente. É como se fosse um estádio. Mas não pense que nesse estádio, esses irmãos estão como se estivessem torcendo por nós, porque isso não existe biblicamente falando. No entanto, é como se fosse um mural, dizendo, eu consegui. E não pela força do braço deles, porque sabemos que eles são fracos, não são grandes homens de Deus, mas pequenos homens, nas mãos de um grande Deus, que é diferente. E nós também, meus irmãos, podemos olhar à luz da história e agradecer a Deus, porque desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, o Senhor tem preservado os seus. E diante disso, aqueles irmãos venceram, triunfaram diante do desânimo. Então nós podemos olhar para essa nuvem, essa grande nuvem de testemunhas, e nos identificarmos com eles também, nas perseguições, nas lutas que passamos, nas aflições que sofremos, porque nós não estamos sozinhos. Isso é importante porque você deve lembrar, quando Elias estava triste, não é? Ali no deserto, num lugar que ele foi ficar a sós com Deus, cabisbaixo, já angustiado, ele olha e diz, olha, todos os profetas morreram, não sobrou um, só eu estou aqui, e agora querem me matar. Qual foi a palavra? Não, Elias, ainda há 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Ou seja, olhe para a história, eu tenho preservado as pessoas para que elas continuem crendo no Evangelho. E isso nos fortalece, meus irmãos. Isso nos motiva como um fato de prosseguirmos na caminhada cristã, para vencermos o desânimo. Quando nós olhamos hoje, por que não temos mais avivamento em nossa história? Eu por vezes faço essa oração a Deus, Senhor, eu estou cansado de ler biografias de homens que viveram no passado, que experimentaram da Tua graça, do Teu poder.
Eu quero experimentar dessa graça, desse poder também. Eu quero ser um instrumento em tuas mãos para alcançar pessoas, para avançar o teu reino. E nós devemos fazer uma leitura do passado, irmãos, e ver que aquilo foi apenas fagulhas daquilo que Deus fez, e Deus pode fazer também em nossos dias. E não ficarmos presos apenas no passado, mas pedirmos ao Senhor: Senhor, aqueça o meu coração. Eu quero ser vivificado pelo poder do Teu Santo Espírito. Eu quero ser aquecido pelo Senhor. Eu quero ser, Senhor Deus, como esses homens do passado, que dobraram o joelho, falaram com o Senhor, clamaram ao Senhor. Quero ser instrumento em Tuas mãos. Essas nuvens, ou essa nuvem de testemunha, serve para nós olharmos e pedir: Senhor, aviva-nos de novo. Vocês devem lembrar de um homem de Deus, Billy Graham. Certa feita foi numa excursão e foi ver ali o lugar onde que John Wesley, não é, morava e tudo mais. De repente, no final, chamaram ali todos os nomes, faltou um: Billy Graham. Foram ver onde estava Billy Graham procurando, e ele estava de joelhos no mesmo lugar que John Wesley orava, e ele fazia a seguinte oração: ó Deus, faça de novo. E nós sabemos o que Deus fez por meio de Billy Graham. Apesar dos equívocos, e nós sabemos, mas foi um homem de Deus, que alcançou, irmãos, que alcançou o favor de Deus, a graça do Senhor. E assim nós devemos pedir a misericórdia de Deus. Mas ainda, queridos irmãos, não só com um ato de prosseguir, mas também com uma motivação para santificar a nossa vida. Olha aí, ainda nessa parte, eu particularmente não uso essas questões de parte A e parte B, mas ainda no meio do versículo: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Olha que interessante. Aqui a ideia dessa metáfora aqui, e a palavra grega aqui é traduzida por peso, ogikron, é a palavra que é traduzida por peso aqui, embaraço, estorvo, significa algo primordial de volume, que fazia diferença na corrida dos atletas. E para que eles continuassem uma corrida saudável, era necessário eles se despir de algumas coisas que pesavam na caminhada. E não necessariamente aqui ele fala do pecado ainda, mas de algum volume que impede o avanço, o triunfo. Olha que interessante. Para um atleta correr bem, quanto mais ele tivesse leve a sua vestimenta, era melhor. E nos dias de hoje não é diferente. O que nós podemos aplicar aqui? Na nossa caminhada cristã, o que tem nos barrado para não sermos instrumentos de Deus? Para não percorrermos livremente a corrida que nos foi proposta, a carreira que o Senhor nos confiou. O que está nos embaraçando? O que está nos atrapalhando? Talvez não seja o entretenimento, talvez não seja as amizades, talvez não seja, irmãos, a preguiça, talvez não seja muitas coisas que por vezes não levamos em consideração, que essas coisas estão roubando de nós a força, onde deveríamos colocar todo o nosso empenho no serviço do reino, ou talvez o trabalho, como ato de exaurir as forças. Por vezes nós entramos num ativismo e não temos mais tempo para o Senhor. Quando chegamos em casa e dizemos: agora não tenho força para orar. Quando você vai ler o texto, já vem o sono. Quando vai orar, 2 minutinhos de joelho, já vem o sono. É porque nós não somos seletivos e priorizamos aquilo que deve ser priorizado. Por isso que o autor está dizendo aqui: desembaraçando-nos de todo o peso, de tudo aquilo que nos impede de percorrermos uma corrida saudável, de termos uma caminhada, irmãos, agradável, uma caminhada feliz, alegre. O que tem te atrapalhado, meu querido irmão, nessa caminhada? O que tem te barrado? O que tem te desanimado? O que está trazendo um desânimo para o seu coração? Será que não são as coisas que por vezes nós cometemos e fazemos e não estamos percebendo? Os entretenimentos, como dito. Será o que é? Nós devemos fazer um autoexame em nosso coração, identificar e tirar, para que a caminhada seja mais leve, mais tranquila, mais fluida, para vivermos melhor, para a glória do nosso Deus. Esse peso, irmãos, aqui, como dito, vem de vestimentas inadequadas para aquela corrida.
Como que está a sua vida? Se você pegar o seu celular aí, for naquelas configurações e ver o tanto de tempo que você passa, e como que está a sua vida com Deus? Sua vida em oração, seu tempo, o seu devocional. Há quanto tempo você já não se debruça diante deste livro, dos 66 livros? Um dia desse, estava pegando uma Bíblia em casa, estava vendo uma Bíblia de estudo que eu tinha, toda esfarelada, cheia de buraco. Falei, meu Deus, por que está assim? Aí eu lembrei, fui ler alguns textos, eu lembrei que algumas vezes eu lendo chorava, me derramava e havia alguns buracos na Bíblia. E eu apliquei a mim mesmo essa exortação, eu disse, não tem mais buraco na minha Bíblia. Preciso voltar ao primeiro amor. Eu me perguntei, Senhor, o que está acontecendo comigo? O que está me atrapalhando? Por que não tem mais buracos? Por que eu não tenho mais desintegrado a palavra em lágrimas? E não tenho mais aplicado? É um autoexame que nós devemos fazer, irmãos, para vermos onde estamos pecando, onde estamos barrando. O desânimo vem de várias maneiras, mas tem coisas que nós podemos tirar. Pastor Pedro foi muito feliz aqui em dizer que a santificação é um ato que nós colaboramos, o que nós chamamos de sinergismo. O monergismo é a ideia da salvação que vem só de Deus. Jonas 2,9, a salvação vem do Senhor. Mas a santificação é um ato que nós participamos, cooperamos e trabalhamos. E às vezes é um trabalho árduo, requer renúncia, abnegação, porta estreita. Lembra de Jesus? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Mas apertada é a porta e estreita é o caminho que conduz para a vida eterna, e poucos hão de encontrar. O caminho da salvação é esse, irmão. É luta tremenda, é abnegação, vai tirando. Se você pegar os atletas, um dia desse a gente estava falando aqui de Michael Phelps, um dos maiores medalhistas aí das Olimpíadas. Vai ver o que aquele homem faz, ou fazia. Ele dizia, a minha vida é nadar, comer e dormir. Eu seleciono as amizades, as pessoas, aquilo que eu como, quem vai em minha casa, tudo é seletivo, uma vida disciplinada. O que está nos atrapalhando, irmãos? Nossa caminhada. O que tem nos barrado? Para não sermos mais fervorosos, para não termos mais paixão pelas almas, para não termos mais o fervor espiritual, para não dobrarmos mais os joelhos diante de Deus. Senhor, salva a minha família. Será que você já não ora há muitos anos por um cônjuge, um familiar seu, um parente que está perdido, e você antigamente orava, mas devido às lutas, às perseguições, os embates, as coisas que acontecem, você desanimou e parou de orar? Onde está a sua lista? Onde está a minha lista de oração? As pessoas em que nós devemos buscar a misericórdia de Deus para essas pessoas. E aqui ele coloca outra questão agora, ainda no verso 1. Olha como o texto é rico. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A palavra grega aqui, queridos, é a palavra agona, na ideia aqui de agonia. Deus nos chamou para levarmos a nossa cruz. Não é uma vida fácil o cristianismo. Agora você entende porque muitos entram e saem? Porque vê que é porta estreita. Os familiares talvez vão te rejeitar. Seus amigos não vão mais ser seus amigos. Os parentes não vão te olhar mais da mesma maneira. Vai te achar que você agora é religioso, é fanático, que você não faz mais parte. Agora naquela reunião familiar você já não é mais o mesmo. O seu linguajar muda. Agora você tem outra constância, você tem outros desejos, você tem outros métodos, outras formas de enxergar o mundo. Ele está dizendo aqui, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ainda, quando ele fala a respeito do pecado, tenazmente nos assedia. Coisas que vêm em nosso coração, que nos levam a pecar, a nos tirar, a roubar. É isso que o pecado faz. Ele tenta roubar. E muitas vezes consegue a alegria de estarmos na casa de Deus. Irmãos, muitas vezes quando não queremos fazer o que Deus exige de nós, é porque nós estamos alimentando o nosso coração com outras coisas. Nós estamos longe de Deus. Nosso coração está frio muitas vezes, porque nós não temos ido à casa do oleiro e aquecido o nosso coração. Pode perceber, falo por mim. Não sei se vocês são muito diferentes de mim, mas quando eu me pego, às vezes irado, com o coração cheio de mágoa, de rancor,
eu olho e falo, Senhor, eu preciso ir lá, à casa do oleiro, e dizer, tira de mim, Senhor, me quebra, me faça de novo, restaura, faça como Jeremias diz, restaura-me, serei restaurado, salva-me, serei salvo, vivifica-me, serei vivificado, Senhor. Tirando esses pecados que tenazmente nos assediam. Muitas vezes, irmãos, nós brincamos com o pecado, nós flertamos, damos as mãos e vamos andando. E por que isso nos desanima? Porque entristece o Espírito de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 30, diz, não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. O crente que foi selado pelo Espírito Santo, ele não vive mais feliz no pecado. Agora ele tem nojo, ele entristece, ele diz, Senhor, não é meu lugar aqui. Eu não quero fazer isso, Senhor. Eu tenho nojo disso. O pecado tem um prazer, irmãos, temporário para o crente. Mas quando ele cai em si, ele diz, Senhor, não vale a pena. Um pouco do pecado. Que vale a pena estar em tua presença, com o coração limpo, com o coração purificado diante do Senhor. Portanto, essa primeira lição, queridos irmãos, nos exorta para levarmos diante de Deus nosso coração e pedirmos para que olhemos para o passado. Segunda lição, que nós podemos extrair desse texto, agora olhar, aqui é o coração do texto. O autor uma vez que diz, olha para a testemunha, agora tem um que não é apenas uma testemunha, mas é o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Olha o verso 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Ele não levou em consideração a dor, mas quis agradar ao Pai. Irmãos, ninguém sofreu como Cristo. Ninguém no planeta. Quando nós olhamos as nossas lutas, a Bíblia diz, olhe para Jesus. Olhe para Cristo. Alguém já disse que o sofrimento de Cristo foi incalculável, porque vocês já perceberam o que Deus diz para Adão? O que Deus diz para Adão? Que nós chamamos no pacto de obras. Deus diz, Adão, me obedeça e viva. Mas para Cristo ele disse, me obedeça e morra. O salário de Cristo era a morte. Pedro, não entendendo isso, lá no capítulo 12, não querendo saber disso, Jesus olha e diz, Pedro, se o grão de trigo, versículo 24 do capítulo 12, ele diz, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. O Filho do Homem veio para ser esmagado mesmo na cruz, porque é impossível o homem por si só se salvar. E por isso que nós devemos olhar agora, irmãos, para Ele. Ele é o maior herói, Ele é o nosso único, na verdade, que é perfeito. Todos os outros são sombras, são falíveis, são figuras. Ele não. Ele é o autor e consumador. É aquele que nos fornece, é aquele que nos assiste. Hebreus 7:25 diz que Ele intercede por nós até os dias de hoje. A cada batida do ponteiro do relógio, Cristo intercede pela sua igreja. Agora você entende por que você não desiste? Que eu não desisto? Não é porque somos fortes, irmãos. Nós somos tão fracos. Nós somos tão pecadores. É porque Cristo intercede por nós. E quando olhamos para Ele e fitamos os nossos olhos tão somente na pessoa dEle, nós estamos dizendo, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao Teu reino, ao Senhor. É no Senhor que eu dependo, é no Senhor que eu coloco a minha convicção, olhando todo o tempo, não é só um aspecto de olhar, mas olhar firmemente, ou seja, não olhar para a direita e nem para a esquerda, porque se não olharmos, irmãos, colocarmos o nosso coração, esperança na política, nos homens, no time de futebol, estamos perdidos, nosso coração vai titubear, vai fraquejar, vamos desanimar, mas para vencermos, para triunfarmos diante do desânimo, é necessário olharmos para Jesus, porque somente Ele é o autor e consumador da nossa fé. E diz ainda o texto, não fazendo caso, ou seja, da vergonha, da humilhação, e está sentado à destra do trono de Deus. Ele veio para isso, para passar toda humilhação. Vocês já viram aquele milagre da transformação da água em vinho, que acontece ali, que bonito?
O mestre-sala, quando experimenta aquele vinho e diz: o vinho é muito bom, quem deveria receber o elogio? Cristo. Mas quem recebe o elogio não é Cristo. Ele fica em silêncio. Aquilo aponta, queridos irmãos, para a igreja. Nós recebemos as bênçãos que derivam da pessoa de Cristo. Toda boa dádiva vem de Deus e da sua pessoa. E todos os méritos vêm de Jesus Cristo. Por isso que nós olhamos para Ele. Nós fitamos os nossos olhos na pessoa bendita dEle. Colocamos a nossa esperança, a nossa convicção, o nosso coração, o nosso anseio. E depositamos tudo em Jesus Cristo. Porque não temos nada além de Jesus para caminharmos na nossa vida. Lembra de Filipe? Em João capítulo 14, verso 9, Filipe chega para Jesus e diz: Senhor, mostra-nos o Pai, e está tudo certo. Isso nos basta. Jesus olha e diz: Filipe, há tanto tempo estou convosco, quem vê a mim vê o Pai, Filipe. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Ou seja, está aqui, Filipe, a maior expressão da poderosa presença de Deus, Jesus Cristo. Irmão, se não deleitarmos a nossa vida, o nosso coração em Jesus Cristo, nada nesse mundo vai nos satisfazer, nada nesse mundo vai nos saciar, porque só Jesus Cristo pode nos trazer a alegria que por vezes procuramos, necessitamos, buscamos. O vazio que tem dentro de nós é do tamanho de Cristo, e só Ele que nos criou, que nos restaurou, que nos chamou, que nós ouvimos a sua voz, é capaz de guiar o seu povo e termos uma corrida segura. Agora vocês entendem porque você pega Atos capítulo 5, Pedro, que passagem maravilhosa. Verso 40 e diante, Pedro toma uma surra. Os homens falam: não fale mais esse nome aqui, Jesus Cristo, está proibido. Pedro continua pregando, cheio do poder do Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele sai dali regozijando, dizendo que não era digno de ser afrontado, de ser açoitado pelo nome de Cristo. Agora vocês entendem, irmãos, porque os mártires, Isaías cortado no meio, Paulo decapitado, João Batista com a cabeça entregue no prato, os homens, por que eles entregaram a vida assim? Por que eles viveram assim? Porque eles estavam encharcados, queridos, cheios do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus. Será que nós não precisamos disso, irmãos? Será que nos falta isso hoje? Coragem. Será que não tem faltado em nós essa devoção, debruçar diante deste livro e dizer: Senhor, eu quero ser aquecido, quero ser avivado pelo Senhor. Eu cansei, Senhor, de ter uma vida fraca, uma vida de oração derrotada, Senhor. Eu quero ter mais intimidade com o Senhor. Eu quero percorrer essa caminhada, Senhor. Eu vou passar, a minha vida é breve. Tiago diz que a nossa vida é como um vapor que aparece por um tempo e logo se dissipa. Jesus Cristo, em João capítulo 6, diz que nós não devemos trabalhar pela comida que perece, mas pelaquela que subsiste para a vida eterna. Irmãos, nós devemos olhar para Jesus e dizer: Senhor, me dê um coração novo, me dê uma restauração que eu preciso. E por fim, o autor aqui termina, nessa última lição, agora nos convidando a descansar. Primeiro, olhar para o autor, aquele que nos deu, que nos salvou. Não foi pela força do nosso braço, nós fomos alcançados. A igreja não está aqui tentando ser vitoriosa, ela é mais do que vitoriosa. Por quê? Por meio de Jesus Cristo. E por fim, verso 3 ele diz: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. O que esse instrutor está querendo dizer aqui para terminar? Está dizendo: olhe para a vida de Jesus. O que aconteceu com ele? Os seus feitos. O que ele fez de errado? Nenhum pecado cometeu. Certa feita, Jesus estava diante dos fariseus, uma das passagens mais bonitas da Bíblia. Ele olha para os fariseus e diz: quem de vós me convence de pecado? Quem de vós pode apontar um erro? Não podia. Quem de vós pode mostrar um equívoco? Não podia, porque ali não era um profeta apenas. João Batista era apenas uma figura. Ele mesmo, quando foi levantado por Deus, voz do que clamava no deserto, perguntaram para ele: é tu o Cristo? Ele diz: não. É tu o profeta? Ele diz: não. No artigo definido, ele era um, mas não o. Ele diz: quem é você então? Eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou apenas aquele que clama. Tu não é o Cristo? Não. Eu sou apenas um profeta. Mas vem um aí, que é mais poderoso do que eu, cujas suas alparcas, suas sandálias,
eu não sou digno de levar. Ele sim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na sua mão tem a pá, ele limpará a sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo, mas queimará a palha com fogo inextinguível. Esse era o evangelho pregado por João Batista. Quando ele avista Cristo, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O coração encharcado por Jesus, descansando na obra de Jesus. Todos os profetas, irmãos, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, apontavam para ele. Aqui culmina na pessoa dele, o autor está impactado, está dizendo: é ele, considerem ele. O que aconteceu com Cristo naquela cruz? Uma coroa de espinhos, quando chorava, quando ali naquela cruz, com o coração partido, devido à crueldade da humanidade, diziam: ele está clamando por Elias. Deram vinagre, esbofetearam, blasfemaram: desça daí para que cremos em ti. Passou toda a humilhação. Por isso que no Sermão do Monte, lá no capítulo 5 de Mateus, ele diz: bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriardes, quando por minha causa vos perseguides, e mentindo disserem todo o mal contra vós, alegrai-vos e regozijai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque assim também os profetas que vieram antes de vós, padeceram e sofreram. Quando nós olhamos, irmãos, para Cristo, nós descansamos dizendo: ah, Senhor, só o Senhor é capaz de dar ao meu coração esse descanso, que na caminhada, por vezes, eu tenho esse desânimo. Olhe para Jesus, meu amigo. Peça a Jesus a misericórdia. Peça a Jesus a graça para que você receba dele isso que nós precisamos, esse descanso. Ele aqui conclui dizendo: para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Será que você tem caminhado sozinho? O que nós podemos aplicar aqui? A igreja. Como que está o seu relacionamento com a igreja? Você que nos assiste aí, você tem cultuado, você tem vindo, você tem participado, você tem nutrido a sua alma, alimentado a sua alma na comunhão dos santos com os irmãos. Você tem buscado auxílio, ajuda, porque sozinho você não consegue. Todos os homens de Deus do passado, tanto da Bíblia quanto da história, foram homens humildes, que reconheceram que sozinho não conseguia. Muitas das vezes, irmãos, nós carregamos um fardo que Deus não deu para nos carregar sozinho, para caminharmos com os irmãos, para compartilharmos com os irmãos e para trabalharmos juntos em coinonia. Algumas aplicações aqui para nós. Primeiro, considere a incontável multidão que tem mantido a fé, que foi trasladada para a glória. Muitos partiram, mas estão desfrutando. Isso serve para nós como uma lição. Estão desfrutando da presença de Deus. E serve para nós como um consolo, uma lição. E o escritor aos Hebreus diz que é uma grande nuvem de testemunhas. Segundo, devemos olhar para Jesus como aprendemos, o aperfeiçoador da nossa fé. Ele está sempre perto de nós e pronto a nos ajudar. E por fim, somos parte do corpo de Cristo, a igreja. Temos inúmeros irmãos e irmãs que estão combatendo o bom combate de Cristo. Estão firmes na fé. Esses dias eu fui visitar uma irmã, está passando uma situação delicada, e eu saí de lá totalmente constrangido. Eu disse: Senhor, eu não sei se um dia, se eu estivesse nessa situação, se eu teria essa fé, essa devoção. Às vezes, irmãos, o que nos falta não é dinheiro, às vezes o que nos falta não é poder, não é nada disso. O que nos falta, queridos, é devoção a Deus, é piedade, é humildade, é pobreza de espírito. O pobre de espírito reconhece que com ele não tem nada. Ele traz consigo apenas a oração, dizendo: Senhor, ajuda-me. E é isso que nós vamos fazer agora. Baixe sua cabeça, vamos orar, vamos pedir a misericórdia de Deus, para que vencemos o desânimo. Lembre-se aí da sua vida com Deus, de algum irmão, de alguma irmã, aqui da nossa igreja, pessoas que estão passando tantas lutas, tantas tribulações, tantos desafios, para que Deus revista esses irmãos, a família, e que nos revista também, para sermos instrumentos em suas mãos, para sermos testemunhas, para sermos arautos do Evangelho,
aqui em Juiz de Fora, no bairro, na cidade, na família. Você que talvez tenha desistido de orar pelo seu marido, que está longe dos caminhos do Senhor, a sua esposa, o seu filho, que está perdido e você não sabe o que fazer. Ore ao Senhor, coloque seu coração diante do Senhor agora e diz: Senhor, ajuda-me, salva-me, salva, Senhor. Ó Deus bendito, graças te damos, ó Pai, porque a tua palavra, como diz o profeta Jeremias, ela é o martelo que esmiuça a penha. Ó Deus santo, nós colocamos diante do Senhor o nosso coração nesta noite, cônscios, ó Deus, da tua grandiosidade, cônscios, ó Pai, que o Senhor é poderoso, ó Deus, para nos lembrar quem nós somos. Embora, Pai, sejamos pecadores, finitos, falhos, muitas vezes, ó Deus, que não temos devoção ao Senhor, no entanto o Senhor nos faz lembrar que os méritos só estão na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a olharmos para Cristo. Talvez, Senhor, tenhamos aqui andado desanimados demais, por conta de olharmos tanto para a circunstância, tanto para as nossas lutas, tanto para as nossas dores, para as enfermidades, para os diagnósticos, para a política, para a resolução da sociedade, e pouco para o Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a olharmos para o Senhor, a colocarmos o nosso coração no Senhor e a fitarmos os nossos olhos na bendita pessoa de Jesus Cristo. Alcança, Senhor Deus, corações, pessoas que estão longe, aviva-nos, ó Pai. Traga a nós, Senhor, um avivamento. Traga a nós, Senhor, um aquecer do Teu Santo Espírito para que desfrutemos no Senhor essa alegria, essa paz que excede todo entendimento. Assim como Cristo disse aos seus discípulos: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Ah, Senhor Deus, traga a paz e o renovo nesta noite ao nosso coração. Traga, Senhor, a restauração da nossa família. Traga, Senhor, o renovo nas famílias que estão, Senhor, talvez perdidas, tantas pessoas, Pai, pensando em divórcio, filhos perdidos. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, que o Teu nome seja glorificado, Senhor, apesar de nós, mas através de nós, que o Teu reino avance e que o Senhor nos ajude. Assim nós oramos e pedimos, no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.